Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos para mais um episódio do Diário do Corredor Frustrado. Os corredores têm uma tendência muito grande para a frustração e eu não sou muito diferente dos outros corredores, sou exatamente igual aos outros corredores. Portanto, muitas vezes também fico frustrado. E eu vou contar-vos um episódio que me aconteceu agora nesta última semana e que é elucidativa de alguns problemas que muitas vezes nós, corredores, temos e por alguns erros, alguns pequenos erros, fazem com que nós fiquemos bastante frustrados. Bem, mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. E vejam o vídeo até ao fim, porque no final vou dar-vos um conjunto de ensinamentos que vos vão ajudar a melhorar estas frustrações passageiras que nós vamos tendo. Para quem não sabe, mais ou menos a meio da pandemia tive um problema no joelho, fiz 2 cirurgias ao menisco e tenho tido alguma dificuldade em voltar a correr. Primeiro porque agora tenho mais medo, né? Depois da primeira cirurgia comecei a correr, depois tive a segunda, agora o medo é muito maior. E, portanto, quem cai uma vez, tudo bem, quem cai duas já é assim um bocadinho estranho, agora cair uma terceira vez na mesma armadilha é complicado. E, portanto, estou com algum receio. Portanto, tenho baseado grande parte dos meus treinos em trabalho de ginásio, vou ao ginásio, faço algum tipo de reforço muscular e tento fazer a maior parte do meu trabalho cardio, acabo por fazer na academia, através do uso da bicicleta estática ou então usando a elíptica, mas periodicamente tento ir fazer uma corridinha na rua para não perder um pouco o hábito disso. No entanto, a recuperação é sempre muito complicada, porque foi mais de um ano parado, foram quase 2 anos parado, e portanto a recuperação é sempre muito complicada e nós temos muita dificuldade em depois voltar a correr, principalmente quando já começamos a ter alguma idade. Quando temos 20 anos, muito facilmente nós conseguimos recuperar. Depois, a partir dos 40 e qualquer coisa, já começamos a ter alguma dificuldade em recuperar. E, portanto, acabamos por ser quase corredores iniciantes e, portanto, temos que começar com corrida intercalada com caminhada, que é aquilo que nós dizemos aos corredores iniciantes para fazer, é exatamente o que os corredores já com alguns anos de experiência fazem quando estão a voltar à corrida. Voltando então ao que me aconteceu nesta última semana. Portanto, houve aqui um dia, na sexta-feira, que fui ao ginásio, fiz 15 minutos de bicicleta para aquecer, para fazer um aquecimento, que é sempre importante, e depois fiz algumas máquinas quase todas focadas nas pernas. E eu tinha previsto fazer na sexta-feira treino na academia, pronto, trabalho de pernas, e depois no sábado, como é fim de semana, tenho mais tempo, então ia fazer uma corrida na rua, e, portanto ia treinar na rua. O que é que aconteceu a meio do treino de sexta-feira? Sexta-feira eu estava, pronto, fiz trabalho de pernas, fiz agachamentos, fiz algumas máquinas em que pronto, focado mais nas pernas porque quero fortalecer a zona do joelho, a zona das pernas para tentar evitar nova lesão no menisco, e depois deu-me aquela vontade de fazer uma corridinha. Olhei para a esteira, para a passadeira e decidi à última da hora correr 10 minutos na passadeira. O que aconteceu foi que ao fim de 3, 4 minutos eu já não conseguia correr mais, estava com as pernas extremamente pesadas e só consegui correr 5 minutos. Aquilo não imaginam, ou imaginam, porque provavelmente também já passaram por situações semelhantes, eu fiquei completamente frustrado porque eu tinha previsto no dia a seguir, no sábado, ir tentar correr 5 quilómetros, mas na sexta-feira não consegui mais do que 5 minutos na esteira.
fiquei muito frustrado, fiquei muito em baixo, a pensar como é que eu vou algum dia voltar a fazer uma meia maratona, ou uma prova de 10 quilómetros, ou mesmo uma prova de 5 quilómetros, quando eu tenho dificuldade em estar a correr 5 minutos numa esteira no sábado. Então decidi ir correr na mesma. Pronto. Não desisti, então o que fiz foi ir treinar já ao final do dia, portanto estava uma temperatura ótima para correr. E então, como tinha acontecido isto no dia anterior, então fui um bocado a medo. O que é que eu vou? Eu nem tinha sequer plano para o treino. Pronto, era tentar correr e ver o que é que dava. Então foi uma forma muito prudente, fui devagarinho, depois aos poucos fui ganhando mais confiança, fui aumentando um pouco o ritmo e o extraordinário é que consegui fazer os 5 quilómetros. Eu já não fazia 5 quilómetros seguidos há muitos meses, mesmo muitos meses. E fiquei bastante feliz porque, além de ter conseguido fazer os 5 quilómetros, ainda consegui fazer num ritmo progressivo, ou seja, ainda poderia continuar a correr um pouco mais, mas não quis abusar porque não estou ainda habituado a correr distâncias tão longas. Portanto, tenho intercalado corrida com caminhada e fiquei extremamente feliz e muito contente pelo facto de ter conseguido, ao fim de vários meses, voltar a correr 5 quilómetros. Agora, o objetivo é ir melhorando a velocidade e depois passar para os 10 quilómetros e começar a participar em provas. É basicamente esse o objetivo. Então, quais é que são os ensinamentos que eu retirei de isto que me aconteceu entre a sexta e o sábado? O primeiro ensinamento é que nós devemos ter um plano. Nós devemos planear os nossos treinos. Eu tinha planeado os meus treinos, eu tinha planeado fazer na sexta-feira um treino na academia e no sábado fazer um treino de corrida. E portanto eu fiz aquilo que devia fazer, ou seja, ter um plano. Onde é que falhou? Foi eu não ter cumprido o meu plano. O meu plano era fazer trabalho de ginásio na sexta-feira e fazer trabalho de corrida no sábado. O que me apeteceu foi alterar o plano a meio, começar depois de estar a fazer trabalho de pernas, ir correr. É natural que as pernas sejam pesadas e que haja alguma dificuldade depois em correr. Só que aquela vontade que eu tinha de correr fez com que eu alterasse o plano a meio. E isso é uma coisa que nós devemos evitar ao máximo de fazer, porque isso vai dar origem, pode dar origem a lesões, pode dar origem a frustrações e acabamos depois de não conseguir evoluir porque estamos sempre a mudar os planos e acabamos por treinar de uma forma que não é consistente. O segundo ensinamento que eu gostava de partilhar com outros corredores é que é extremamente difícil nós fazermos corrida e ao mesmo tempo no mesmo dia fazermos trabalho de reforço muscular. É muito complicado, principalmente se nós estivermos a focar-nos em pernas no trabalho de ginásio. Se nós estivermos a fazer exercícios praticamente todos só de pernas, é natural que as pernas fiquem cansadas, fiquem pesadas e, portanto, se nós depois à tarde ou mesmo na mesma sessão, um pouco, depois vamos fazer como eu fiz, ir para a esteira e estar a correr 10, 20, 30 minutos, vai ser muito complicado porque as pernas ficam cansadas e, portanto, o que eu recomendo, agora isto depende do tempo que cada pessoa tem, dos objetivos que tem, da capacidade física que a pessoa tem, o que eu recomendo é fazer num dia reforço muscular, no outro dia fazem trabalho de ginásio, depois no outro dia, se quiserem, descansam ou fazem novamente reforço muscular ou fazem corrida, mas dentro do possível fazer em dias diferentes. Agora é evidente que uma pessoa que corre 5 vezes por semana, ou se calhar tem dias que tem que fazer ginásio e tem que fazer corrida no mesmo dia porque depois necessita também de alguns dias em que não faz nada e, portanto, vai depender muito de cada corredor. Mas para corredores iniciantes ou corredores intermédios, poderá fazer sentido fazer num dia uma coisa, no outro dia faz outra, porque é bom para conseguir maximizar
o exercício, porque imaginem que eu fazia primeiro a corrida ia-me correr bem, mas depois do trabalho de reforço muscular já estaria cansado. Se eu faço ao contrário, ou seja, se faço primeiro o trabalho de ginásio e depois faço a corrida, depois é a corrida que sai prejudicada. Portanto, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, todos os dias, pode ser complicado, mas vai depender de cada corredor e de cada pessoa. E o terceiro e último ensinamento é que nós não podemos desanimar. Nós temos dias bons, nós temos dias maus. Aquilo que eu estou a dizer é que eu fiz trabalho de ginásio e depois fiz corrida e isso fez com que eu depois na corrida tivesse dificuldade. Pronto, isto é o que eu estou a associar. No entanto, também era sexta-feira, também já poderia ser o cansaço acumulado de toda a semana de trabalho e, portanto, até podia ser um dia mau, pode não ter nada a ver com o facto de ter alterado o treino, pode ser o que quer que seja, mas o importante é nós não desanimarmos. Nem podemos ficar desanimados e frustrados por um dia o treino nos correr mal, como também não podemos ficar eufóricos quando o dia nos corre bem. Porque eu agora fiz os 5 km, podia pensar, não, eu o próximo treino já vou fazer 10. Porque foi tão fácil fazer aqueles 5, agora vou fazer 10 à vontade, ou então vou aumentar já o ritmo. Não, temos que ser prudentes, temos que ser progressivos e, portanto, nem ficar frustrado, nem ficar eufórico. Portanto, este é o terceiro ensinamento que eu acho que é importante, porque é muito frequente este tipo de situações acontecerem. Bem, agora subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha, e comentem, deixem nos comentários situações semelhantes que já vos tenham ocorrido, situações em que ficaram bastante frustrados ou que ficaram muito eufóricos, ou situações em que passaram de eufóricos para frustrados e frustrados para eufóricos, pronto, qualquer coisa, porque é muito interessante nós ouvirmos a opinião e as experiências de cada corredor. Então até à próxima, bons treinos.